Bom, meus irmãos, eu quero voltar à palavra que nós já estamos fazendo já há 3 semanas, hoje completa 3 semanas, nós estamos falando a Jesus, Ele voltará. Antes de nós lermos aqui alguma coisa, falarmos, ministrarmos a palavra ao teu coração, eu quero fazer mais uma oração com você, tá bom? Então, por gentileza, a partir de agora, esteja na tua casa como se você estivesse presencialmente comigo aqui. Não saia do teu lugar, fique comigo, entenda a palavra, tá bom? Entenda o que nós vamos ministrar nessa noite. Pai, eu peço em nome de Jesus, abra o nosso coração, aplica a tua palavra no nosso coração. Oh Deus, nós estamos falando de um assunto tão importante. Eu sei que nasceu no coração do Senhor para nós. E eu sei o quanto é importante esse assunto que nós estamos abordando. Por isso eu quero te pedir, Pai, visita os teus filhos em casa. Abra o coração deles, abra o entendimento deles. Ó Deus, que haja revelação na tua palavra para cada um de nós. Possamos ser transformados por ela, impactados por ela. Eu peço, Senhor, no nome de Jesus, repreende toda ação de demônios que tem por objetivo roubar a tua palavra do coração dos teus filhos. Tira, Senhor, qualquer que seja a rebelião, ó Deus, a altivez do coração. Pai, livra-nos disso e dá-nos, Senhor, revelação nas Escrituras. Eu peço no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos falando então que Jesus ele voltará. Já estamos na 3ª semana. Isso é uma mensagem, isso é uma ministração que eu preparei. E como o nosso tempo é curto, eu resolvi então, cada semana, falar de um dos pontos dessa mensagem. Então, estamos fazendo uma ministração acerca da volta de Jesus. Tá? Essa ministração, eu não me preocupei com a cronologia escatológica. Então, não fica pensando na cronologia escatológica. Eu simplesmente, me apropriei do fato em si mesmo, que é a volta de Jesus. E tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Por que o Tadel? Porque eu penso que o líder que vive a expectativa, aquele que tem um relacionamento, um compromisso com Jesus, e vive a expectativa da volta do seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ele vê exatamente a urgência da salvação da humanidade. Ele vê a urgência de seus parentes serem salvos, dos seus vizinhos, dos seus amigos, o pessoal da escola. Isso gera em nós, a expectativa da volta de Jesus, gera em nós um compromisso maior com o reino de Deus, compromisso maior com a salvação das pessoas. Então, e ele passa a liderar com muito mais alegria. Era essa a expectativa da igreja primitiva, foi a expectativa da igreja durante séculos, e ela deve ser e continuar sendo a expectativa da nossa igreja e da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos todos os dias na expectativa da volta do Senhor Jesus. Isso deve estar no teu coração, que é líder de célula, porque quando nós vivemos isso, nada mais importa. Nada mais nós temos como maior relevância para a nossa vida. Passamos a encarar com maior seriedade a salvação das pessoas. Então, assumimos o nosso compromisso com o reino de Deus, assumimos o compromisso com a nossa liderança, assumimos o compromisso com o nosso ministério, com o nosso chamado pessoal, e passamos a liderar, e não fazemos como muitos na terra tem feito, muitos filhos de Deus têm feito, virado as costas para essa urgência da salvação das pessoas. Porque alguém pode falar, pastor, eu não preciso ser líder para salvar as pessoas. É verdade, você não precisa ser líder, mas você precisa ter compromisso com o reino de Deus, com a palavra de urgência da salvação dessas pessoas, para poder não só falar de Jesus, mas também cuidar delas. E não tem uma maneira melhor. Se você fala que quer salvar as pessoas, se você diz que você quer cuidar dessas pessoas para ir com elas para o céu, e para elas irem com você para o céu, não existe uma maneira melhor de você fazer isso do que liderando uma célula, porque você vai cuidar das pessoas ali. As pessoas vão estar debaixo da tua autoridade, debaixo do teu governo, debaixo da tua proteção, e você vai poder ensiná-las a palavra de Deus. Ali existe compromisso, existe relacionamento com a liderança, e existe relacionamento com o Senhor ali, com a palavra de Deus. Tudo bem, meus irmãos? Deu para entender isso? Então, por isso que nós estamos falando que Jesus voltará, por isso que nós estamos dizendo, durante essas 3 semanas, da urgência de a igreja se levantar numa expectativa da volta do Senhor. O cristão que vive essa expectativa
com certeza ele vai viver muito mais vigilante, ele vai se encher de esperança, e ele não vai olhar para si mesmo de uma maneira que ele vai, como dizem por aí, olhar para o seu próprio umbigo, viver uma introspecção, voltando-se somente para a sua vida. Ele também vai se preocupar com o próximo. Então você vê que a volta de Jesus, nós falarmos da volta de Jesus, envolve muitas coisas relacionadas à nossa vida cristã, nossa vida espiritual, nossa vida como igreja, nossa vida como líder de célula, nossa vida como supervisor, como pastores da igreja, tá bom? Então nós falamos na primeira semana da volta de Jesus, nós citamos, é certo que Jesus voltará. Eu falei que é certo, porque a Bíblia, a palavra de Deus cita mais de 300 vezes, só no Novo Testamento, acerca da volta de Jesus. E ali no primeiro dia, nós falamos dos sinais, os sinais que estão acontecendo no mundo já estão revelando, já estão mostrando que Jesus, ele está às portas. Nós falamos a semana passada, por que Jesus voltará? Aí nós mencionamos que Jesus ele voltará para julgar as nações, julgar os ímpios, ele voltará para julgar os cristãos nominais. Nós falamos que ele vai julgar as forças espirituais do mal, quer dizer, a falsa religião, o anticristo, o diabo. Ele voltará para julgar, mas nós demos ênfase justamente no julgamento da igreja, o julgamento dos crentes, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Nós falamos que os crentes também serão julgados. Isso quer dizer o quê? Que eu recebi a salvação pela graça. A graça foi revelada a mim. Você sabe, Jesus, ele é a graça de Deus. Ele é o presente de Deus para nós. Jesus, ele morreu por nós, ele foi à cruz, tomou o nosso lugar, morreu pelos nossos pecados. Ele fez a substituição. Toda a maldição que era sobre nós, agora foi sobre ele, e eu agora recebi de graça a minha salvação. Então, a partir de agora, eu sou salvo. Mas o que eu farei com a minha salvação? Como que eu vou me portar a partir de agora? É nesse momento, que a partir desse momento, conta o julgamento da igreja. A partir da hora que você é salvo, o que você faz com a sua salvação? O que você faz na obra de Deus? O que você faz com aquilo que Deus tem te dado? Então, você será julgado por conta disso. Você não será mais julgado para condenação. Você não vai ser julgado para ser lançado no inferno, mas você será julgado pelo que você fez com a graça de Deus. Aquilo que Deus te deu, o que foi que você fez? Então, nós precisamos pensar nisso. Se nós começarmos a pensar nisso, nós vamos querer muito mais do Senhor. Vamos querer nos envolver muito mais com a obra do Senhor. Vamos querer ser líderes, vamos querer falar de Jesus para as pessoas, vamos querer participar do cursão. Não vamos faltar nos cultos, pelo contrário, vamos nos envolver mais, porque sabemos que recebemos de graça a nossa salvação. E essa graça foi Jesus quem fez por nós. Amém, meus irmãos? E hoje eu quero falar com você sobre quando que Jesus ele voltará. Então, falando em poucas palavras, nós não sabemos o dia nem a hora, mas é importante posicionarmos vocês em alguma situação. Então, lá em Mateus, capítulo 24, versículo 36, Jesus estava ali no Sermão do Monte, explicando sobre algumas coisas, e ele entrou na questão da volta dele, na questão de quando tudo que está para acontecer, vai acontecer. Quando, Senhor? Aí ele diz lá em 24 de Mateus, versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, ninguém. Então, não existe. As pessoas que tentaram, de alguma maneira, no passado, prever a volta de Jesus, usando numerologia, usando pontos bíblicas, tentando, de alguma maneira, descobrir quando que Jesus voltaria, eles foram envergonhados. Pessoas que no passado chegaram a dar datas para que Jesus, naquele dia, ele voltasse. E, na verdade, Jesus não voltou, porque a Bíblia já dizia e já diz que não existe ninguém na terra que saiba o dia que Jesus voltará. Não sabe quando essas coisas vão acontecer, mas pessoas ainda insistem em dar datas, em dar tempo para que isso aconteça. Não caia nessa, irmão. A Bíblia diz que isso não funciona dessa maneira. Certa vez,
os discípulos, eles estavam com Jesus, e eles perguntaram para Jesus: Senhor, quando vão acontecer essas coisas? Aí lá em Atos, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, quero que você abra sua Bíblia, Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, os discípulos estavam curiosos, como nós estamos curiosos, muitos de nós somos muito curiosos em relação a essas questões escatológicas, e não reprovo os irmãos, não condeno os irmãos, e deve ser mesmo, mas a tua curiosidade deve ser para te levar mais próximo do Senhor, para te levar para uma vida espiritual mais atuante, para ter um relacionamento mais próximo com o Senhor, para poder te motivar mais, não simplesmente por uma curiosidade intelectual, ou uma curiosidade só simplesmente para ficar debatendo com outras pessoas, tá? Aí os discípulos, então, curiosos para saber quando que Jesus voltava, eles falaram lá em Atos, capítulo 1, versículo 6, olha lá. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E ele diz o quê? Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, tá? Então não tem como, se alguém aparecer falando para você que Jesus tal dia, tal data está voltando, olha, vai voltar, lembra daquela expressão que os antigos falavam, e que quando, até o século passado, século XX, quando estava findando o século XX, muitos irmãos estavam na expectativa, o mundo estava numa expectativa, porque existia até aquele dizer assim: de 1000 passarás, de 2000 não passarás, e todas as pessoas, é o ano da volta de Jesus, é o ano da volta de Jesus, muitos estavam com medo, e ouvimos muitas historinhas, muito diz que diz, e não é verdade. Não é assim que funciona, a Bíblia não nos fala dessa maneira. Então nós temos que ficar sempre com a Bíblia. Vocês estão aprendendo isso no cursão, sempre com a Bíblia. Entre um livro e a Bíblia é a autoridade máxima. Lembra que no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra, ela revela o coração de Deus para nós. Então, nós temos que ficar sempre com a Bíblia. Não caia nessas enroscadas de YouTube, não caia nessas coisas de pessoas que estão fazendo-se de mestres para poder enganá-los. Não vai nessa, irmãos, tá? Agora, pastor, então, qual que é a nossa posição? A nossa posição está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12. É de esperar e também apressar para a vinda do Senhor. Nós temos que esperar, ficar esperando. Olha o que Pedro diz: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Então, qual a nossa posição? De esperar e até apressar-nos para a vinda do Senhor. Tudo bem? Então, portanto, a segunda vinda de Jesus será de surpresa. Não tem como alguém falar assim: a tal dia Jesus voltará. Ninguém sabe quando Jesus voltará, tá? A Bíblia diz que aquele dia será como ladrão. Será como a chegada de um ladrão, sem aviso, de forma inesperada. Então nós precisamos ficar atentos nisso. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 4, você pode abrir a sua Bíblia ou leia comigo aí na tela, tá? Diz que a chegada de Jesus, a vinda, será como um ladrão. Mas olha que interessante o que o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Tessalônica, tá? Olha o que diz: irmãos, no que se refere aos tempos, às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva. Olha o que diz: porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Então, você já sabe, agora você sabe, que a volta do nosso Senhor virá como ladrão à noite. Olha o versículo 3, que interessante. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição,
como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Olha o versículo 4 que ele diz. Isso é para os crentes, para vocês. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa, como ladrão. Então, o mundo será tomado de surpresa. O mundo será tomado como ladrão, tá? A volta de Jesus vai vir de uma maneira repentina para o mundo, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Vai ser assim, de repente, numa época em que as pessoas estarão duvidando da volta de Jesus, estarão falando que tudo isso é historinha, falando que não acreditam nisso, onde eles estiverem todos seguros, quando as nações estiverem seguras, então vai acontecer. Mas nós que somos crentes, o apóstolo Paulo diz que nós não somos pegos de surpresa. Por que será que nós não somos pegos de surpresa? Por quê? Porque nós estamos preparados. Veja 1 Tessalonicenses, nesse mesmo capítulo, versículo 6. Olha o que ele diz. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Está aí a resposta. Por que nós não seremos pegos de surpresa? Porque nós já estaremos aguardando o Senhor. Nós estamos aguardando ao nosso Senhor. Nós estamos na expectativa, e é por isso que nós estamos falando da volta de Jesus, para gerar no teu coração paz. Que você tenha paz. O mundo, ele pode estar pode estar se desabando, mas você tem paz no teu coração. Porque nós estamos falando que Jesus vai voltar, para que você tenha segurança. Amém, meus irmãos? Para que você tenha segurança nele. Nós estamos falando da volta de Jesus para que você possa aplicar mais o teu coração e ter uma expectativa ainda maior da volta de Jesus. Você pode aguardar mais, que você possa orar, falar, aleluia, maranata, ora vem Senhor Jesus. Você tem esse desejo no teu coração, que esse desejo o Espírito Santo possa conceder à igreja, que nós possamos viver em paz. Todo o mal pode acontecer no mundo, mas nós não seremos atingidos. Amém, meus irmãos? Lembre-se, nós estamos aqui por um período determinado. Não se apavore, não tenha medo, não fique em pânico. É um período de tempo, talvez você vai viver 100 anos, se você viver bem, mas nós vamos partir hoje, amanhã, ou talvez daqui a 1 ano, 10 anos, não sei, mas nós vamos partir. Mas a segurança que a palavra de Deus nos traz no coração, gera em nós uma expectativa muito grande, porque o Senhor, Ele voltará, tá? E a Bíblia diz assim, que na segunda vinda, vamos ver lá, Mateus capítulo 24, versículo 37, vai ser parecido, vai ser mais ou menos semelhante àquilo que aconteceu lá com Noé. Olha o que diz, pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. 38, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Só até aí, ok? Então presta atenção, será como nos dias de Noé. As pessoas não acreditavam que viria o dilúvio. Primeiro que nunca tinha chovido, nunca tinha acontecido isso na terra. Não tinha chuva. Então quando Noé veio falando, olha, vai ter um dilúvio, vai cair muita água, vai inundar tudo. As pessoas não acreditavam. Nós falamos para o mundo hoje, Jesus está voltando. Eles chamam do quê? De fanático, de religioso. Você delira, você não é uma pessoa normal, você é crente, você só vive enfiado na igreja. Por quê? As pessoas não creem. Você precisa orar pela tua família, orar pelos colegas, pelos amigos, para que eles tenham revelação do Evangelho na vida deles, que o Espírito Santo toque de alguma maneira e eles possam compreender, ter o seu entendimento desimpedido para compreender a palavra de Deus, porque as pessoas naturais vão falar como falaram lá na época de Noé, você é louco, você é doido, sabe? Você não está em perfeito juízo, nunca choveu na terra, você está falando que vai cair um mundo de água, nós nunca vimos água cair do céu, era isso que eles falavam. E as pessoas falam o que hoje? Jesus não vai voltar,
Já há 2000 anos, mais de 2000 anos, fala-se que Jesus vai voltar, e ele não voltou, não vai voltar. E é isso que a Bíblia diz, que vai acontecer igual. As pessoas não acreditavam nos dias anteriores ao dilúvio, eles não acreditavam que haveria o dilúvio. E muitas pessoas que vivem hoje no mundo, eles não acreditam. A mídia faz conta, faz caso da igreja, faz caso da volta de Jesus, faz caso da nossa fé. As pessoas fazem caso da nossa fé, mas saiba de uma coisa, como foi nos dias de Noé, que as pessoas não acreditavam, também será a volta do Filho de Deus. Você pode ter certeza, nós vamos ver a volta de Jesus, nós vamos estar com Ele para sempre. Até uma certa vez, perguntaram para John Wesley assim: Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Cristo voltar? Ele disse assim: o que eu faço todos os dias, indo para a igreja, indo para a célula, orando, jejuando, esperando a volta do meu Senhor. Sabe, você que está esperando a volta do Senhor, você não será pego de surpresa. Amém, meus irmãos? Não é bom demais? Não te traz uma segurança, um conforto, uma certeza das coisas? Por isso você não precisa ter medo. Tudo isso que está acontecendo no mundo, isso vai passar, irmãos. Não é o momento. A gente ouve falar, Jesus está voltando, é só sinal. São sinais. Então não caia nessa. Espere no Senhor. O que vai acontecer no mundo, para nós não importa. O que importa para nós é que Jesus voltará. Por isso nós precisamos ter essa expectativa para perceber e ter no coração esta urgência. Tem muitos crentes envolvidos com muitas expectativas humanas, muitos crentes esperando muita coisa no homem, mas a palavra de Deus nos orienta a esperarmos no Senhor, ter expectativa no Senhor, não no homem. Muitas pessoas fazem planos a longo prazo, como se Jesus não voltasse amanhã. Não estou falando que você não deve fazer planos, mas a tua maior expectativa não deve ser esses planos, deve ser a volta do Senhor Jesus Cristo. Muitos fazem faculdade, têm empregos, ficam pensando na sua carreira profissional, e eu não sou contra isso. Eu acho que você deve ter planos, você deve ter sonhos, você deve ter projetos. Mas esses projetos, esses planos, esses sonhos que você tem, não pode ocupar o primeiro lugar na lista das suas maiores expectativas. O que deve ocupar o primeiro lugar nessa lista de expectativas deve ser a volta de Jesus. Se os meus sonhos se realizarem, amém. Se meus planos se realizarem, amém. Mas se não se realizarem, se Jesus voltar hoje, se voltar amanhã, glórias eu dou ao Senhor, porque Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero fazer uma oração com você. Nós precisamos encerrar, mas que coisa gostosa falar da volta de Jesus. Como é bom falar da volta de Jesus. Como é bom nós falarmos sobre isso. Como é bom saber que os nossos líderes não abriram mão da sua célula. Como é bom saber que os nossos supervisores estão firmes. Como é bom saber que os pastores continuam, a nossa igreja continua existindo, porque nós não estamos debaixo de autoridade humana. Nós estamos dentro de uma expectativa humana, não dependemos do governo e nem do homem, nós dependemos exclusivamente do Senhor, tá? Do Senhor, que isso fique bem claro, não dependemos das pessoas, dependemos do Senhor, a nossa expectativa, o nosso coração está nele, amém? Você pode dar um glória a Deus? Amém, glória a Deus, aleluia. Eu quero orar com você, sabe? Primeiro nós falamos que os sinais falam, a Bíblia já declara que Jesus volta e é o suficiente, não precisa de mais nada. Depois nós falamos que, sabe, por que Jesus vai voltar? Ele vai voltar para julgar todas as coisas, mas temos ênfase no julgamento da igreja, onde a igreja será julgada pelo que ela fez com a sua salvação. Os crentes vão ser julgados por isso pensa bem, antes de você entregar a sua célula, antes de você deixar a fé, antes de você abandonar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Muitos irmãos, infelizmente, não entendem isso. Não entendem o propósito e o projeto de Deus na sua vida. Queira Deus que o teu entendimento seja aberto, que os teus olhos espirituais sejam abertos para o Senhor. Quando Jesus vai voltar? Não sabemos. Não sabemos. E não precisamos saber.
porque esse dia da volta do Senhor não nos pegará de surpresa. Nós que estamos aguardando a volta do Senhor, nós não seremos pegos de surpresa. Nós estamos aguardando. O mundo vai ser pego de surpresa, nós não seremos. O mundo pode de repente ficar surpreendido, como um ladrão vem à noite sem aviso, mas nós não. A igreja não. A igreja está avivada, a igreja está preparada, ela está precavida, ela está vigilante. A igreja, ela está na expectativa da volta do Senhor Jesus. Os nossos líderes pregam a volta do Senhor Jesus. Então, que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Quero que você coloque a mão no teu coração. Eu quero que você pense em tudo que eu falei. Não seja eu, mas o Espírito Santo ministrando no teu coração. Há muitas preocupações. Lembra que Jesus falou para Marta? Marta, Marta, tem muita coisa aí na tua cabeça. Tem muitas preocupações aí. Há muitas preocupações. Você está preocupado com perder emprego, você está preocupado com pandemia, você está preocupado com muitas coisas, mas uma coisa só é suficiente. Então, sabe, descansa, tenha paz. Não importa se vivemos, sabe, é ganho, mas se nós morrermos, irmãos, é lucro. Ou se nós vivemos, é lucro. E se nós ganharmos, meus irmãos, se nós morremos, então nós estaremos ganhando do Senhor. Então, coloca no teu coração, fecha os teus olhos, aplica isso no teu coração, descansa no Senhor. Ele vai voltar. O que Ele diz, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele prometeu. Ele prometeu para mim, prometeu para você, prometeu para nós como igreja, que Ele voltará. E eu estou ansioso, estou esperando a volta do meu Senhor. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai, eu quero orar com os meus irmãos. Pai, nós estamos aguardando ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, gera na vida do meu irmão, gera no coração deste líder, Senhor, deste casal, deste supervisor, gera no coração desse coordenador, desse pastor, essa expectativa da volta do Senhor Jesus, que gera em nós, ó Deus, gera em nós essa urgência do Evangelho, essa urgência de falarmos Jesus para as pessoas, essa urgência de pregarmos Jesus Cristo a todas as pessoas da terra. Pai, gera em nós, Senhor, alegria pelo Senhor ter nos escolhido, ter nos chamado para poder liderarmos, para nós podermos fazer células, poder cuidar de pessoas, levá-las para o encontro, depois levá-las para a célula, cuidarmos, falarmos de Jesus, revelarmos a palavra de Deus para elas. Pai, em nome de Jesus, coloca isso no nosso coração, que a nossa segurança, que a nossa paz, ó Deus, que o nosso descanso esteja no Senhor, porque nós aguardamos ansiosamente pela tua volta, Senhor. Por isso nós dizemos aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia.